Dialogar. Pessoal, como é difícil a gente dizer para as pessoas aquilo que a gente pensa, né? Eu tava pensando, né, pessoal, aí me veio esse tema sobre diálogo, né? E aí vim pensando sobre a vida, sobre o que acontece no nosso dia a dia, de como as coisas se dão, como os processos eles vão nos trazendo para certas posições dos quais a gente vai se escondendo e começa a querer não aparecer, não se comunicar, não dizer o que sente, né? E queria comentar com vocês como é difícil, né, pessoal? Às vezes a gente falar para a pessoa que a gente ama, falar para as pessoas aquilo que a gente não gosta, comunicar para as pessoas qual que é o desejo que a gente tem, a vontade que a gente quer fazer, ou até mesmo falar para um pai, para uma mãe, que certas coisas não são como você gostaria que fosse, e por isso que você tenta seguir em caminhos diferentes, né? Então, né, pessoal, como é complicado se comunicar, dizer o que sente, se apresentar, né? Eu até por um passado conturbado, familiar, né? Eu tinha um lar, pode dizer assim, que as pessoas chamam hoje de lar abusivo. Não sei se essa é a palavra, mas assim, meus pais eles brigavam muito, tinham muitos problemas familiares entre eles, problemas de casal, problemas financeiros. Tinha uma série de questões ali envolvidas, né? E eu sou o filho mais velho, né? De um irmão mais velho de um total de 4 filhos, né? E assim, queria comentar que por muito tempo da minha vida eu não queria me apresentar. Nem dizer quem eu sou, nem o que eu queria, nem como eu via o mundo. Eu sempre estive vivendo dentro do meu mundo, escondido, porque eu tinha medo de me apresentar. Até pela condição de vida que a gente vivia. Não que não tinha amor, é um lar amoroso, minha mãe sempre me deu carinho, meu pai da medida dele também. Só que além do carinho também tinha toda essa parte conturbada da briga, daquela loucura, daquele lar desajustado que boa parte das pessoas já conheceram, outros não, outros sim. Mas o que me pega muito é que diálogo é uma palavra que existia com a minha mãe, a gente sempre conversou sobre uma série de coisas, e com meu pai tinha um monólogo, que ele simplesmente só falava e ele ouvia muito pouco. Mas eu me lembro falando assim de quando criança, eu me lembro quando eu comecei a ter medo de falar. Hoje eu decidi gravar sobre isso porque queria contar para vocês como é importante da gente ouvir os nossos filhos, ouvir eu, no meu caso, a esposa, se vocês são maridos, ouvir a esposa, se vocês são mulheres, ouvir o marido. Estou contando essa história porque como é importante isso e como isso afasta as pessoas que a gente ama da gente, né? E queria contar um episódio que aconteceu de quando eu era criança. Eu me lembro uma vez que eu esqueci um livro na escola, embaixo da carteira. Eu sempre fui uma criança um pouco desconectada. Hoje tudo é TDA, autismo. Naquela época não tinha. Eu era chamado só de lerdo e desatento, né? Meu pai tinha uma palavra que ele falava muito que era displicente. Então eu sempre fui uma criança um pouco avoada. Hoje em dia você pode denominar como quiser. Apesar de eu não gostar desses rótulos que estigmatizam as pessoas, as crianças, as formas que as pessoas pensam. Então, estigmatizar é só um método da gente colocar a pessoa dentro de uma caixinha e falar, você tem isso e agora você pode se abraçar com isso e não tem muita solução. Eu não gosto muito de rótulos. Eu acho que não existe um cérebro normal. Cada cérebro funciona como deve funcionar. Então, sendo considerado atípico ou normativo,
independente disso, cada um é de um jeito. Mas voltando à história, esqueci esse livro. E meu pai chegou para me buscar e falou assim, tal, olhou o material, cadê o livro, João? Eu falei, Aí eu tinha esquecido, nós já estávamos no meio do caminho. Eu me lembro que ele me deu um soco no estômago para expressar que eu não deveria esquecer o livro. E foi um dos episódios que me fez cada vez ficar mais calado. Porque se por esquecer um livro a gente pode ser agredido, o que poderia acontecer se a gente se expressasse, dissesse que a gente pensa, como a gente vê aquela situação agressiva que a gente vive dentro do lar, né? E aí, com o tempo foi passando, isso eu me lembro que eu tinha acho que uns 10 anos, ou 8, uma coisa assim. E desde então eu tinha muito medo do meu pai. Eu não conversava com ele. Eu sempre ouvia o que ele tinha para falar, porque ele falava uma série de coisas. E eu nunca me permiti ter uma conexão muito profunda com ele, né? E isso foi passando, tá, pessoal? Eu me lembro que eu fui muito calado até os 18 anos. Eu sempre fui muito tímido, eu nunca me conectei com ninguém. Por medo de uma série de coisas, de como as pessoas iam me enxergar, até porque era outro lado de tudo aquilo que eu já comentei. E eu não queria apresentar porque eu me achava inferior, me achava pequeno, me achava fraco, me achava incapaz de trazer alguma coisa de valor para as pessoas. Então isso fazia com que eu não me apresentasse, com que eu ficasse sempre me escondendo, né? E aí, comentando sobre isso, pessoal, queria trazer vocês para uma reflexão sobre o quão importante é a gente ter uma relação com as pessoas que a gente ama. Como eu comecei dizendo, né? E aí, pessoal, anos depois, antes do meu pai falecer, porque hoje ele já é falecido, eu fiz a pergunta para ele do motivo daquele soco no estômago, né? Nós estávamos numa roda de conversa aleatória que eu não me lembro agora o motivo, mas eu lhe fiz essa pergunta. E apresentei para ele como eu me sentia em relação àquele soco. E para mim foi simplesmente uma agressão, né? E para ele não, ele tinha a visão de que aquilo era para me movimentar, para que eu tivesse mais movimento para fazer qualquer coisa, que sei lá o que, né? E olha que interessante, pessoal, como que os ensinamentos, as formas que as pessoas colocam ou que elas se apresentam, nos afetam profundamente quando a gente não consegue perceber o caminho que a gente está tomando. E aí hoje eu tenho um filho e por muitos momentos eu fui ríspido, agressivo, descontrolado, e eu vim me percebendo como repetindo o padrão que eu tinha do meu pai. Hoje meu filho tem 7 anos de idade. Claro que eu nunca dei um soco nele porque ele esqueceu um livro na escola, que eu sempre achei isso muito absurdo. Mas nas minhas devidas proporções, sempre chamei a atenção dele firmemente quando foi necessário. E hoje eu percebo que o pai fez o que podia fazer, né? Era o ensinamento que ele tinha, afinal de contas. Meu pai perdeu o pai dele com 12 anos e a minha avó faleceu, ele tinha 18. E eu entendi que ele queria mostrar para mim o mundo da forma com que ele enxergava. Pena que não foi de uma forma mais harmoniosa e mais comunicativa, como um bom diálogo. O que eu tento fazer com meu filho hoje, depois que eu decidi não ser mais o reflexo daquilo que quem me criou me colocou para ser. Quando eu decidi não repetir esses padrões, não repetir essas questões. E olha só, pessoal, é um trabalho diário que não é simples, não é fácil. Você se vê sendo aquela pessoa que você odiou no momento que fez o que fez. Então,
É um trabalho de todos os dias para ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma pessoa que quer aplicar métodos e formas de ensinar o filho diferente. Então, eu me policio muito para como eu vou reprimir determinada ação, como eu vou apresentar a melhor maneira para se fazer as coisas, como eu vou mostrar o mundo como ele deve ser mostrado para o meu filho. E convido vocês a analisarem isso e ver como é que vocês conversam com a sua esposa, com o seu filho. Será que você ouve as pessoas que estão ao seu redor? Ou será que você sempre tem uma opinião formada da qual ninguém pode mudar e você não está disposto a ouvir ninguém? Será que a tua relação pode estar acabando porque você não ouve? Ou também porque você não fala? Você aceita tudo da forma como é. E eu posso dizer para vocês que para mim aceitar as coisas como eram só me trouxe muita raiva, muita tristeza. E hoje, passado todo esse tempo, eu decidi ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa que me apresenta, que conta quem eu sou, que conta a minha história de vida. E aí gostaria, viu, pessoal, que se vocês tiverem vontade, comentem, compartilhem esse vídeo para as pessoas que não conseguem se apresentar, não conseguem dialogar, não conseguem ouvir. Quem sabe esse relato pode trazer uma consciência nova para essas pessoas de que nós podemos falar, nós podemos nos apresentar, independente da opinião dos outros. Por mais que tenhamos medo, é importante colocar. E eu digo com essa história do meu pai, foi importante para mim dizer para ele que não era a forma que eu não entendi o que ele queria dizer daquela forma com que ele se apresentou. E só teve um jeito dele entender isso, tá, pessoal? Quando eu falei, quando eu coloquei. Não sei se na época ele entendeu, mas de fato não interessa. O que interessa para mim é que eu consegui colocar para ele que aquilo foi doloroso e não foi instrutivo como ele achou que deveria ser. Se você gostou do vídeo, aí se inscreva no canal e dê um like e comente o que você achou da ideia de hoje.